problemas, né, de saúde ocular ao longo da vida. Contudo, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem sem acesso a serviços de saúde ocular. Globalmente, estima-se que aproximadamente 1,3 bilhão de pessoas vivem com alguma forma de deficiência visual. Em relação à visão para longe, mais de 188 milhões de pessoas têm deficiência visual moderada. 217 milhões têm deficiência visual moderada a grave e 36 milhões são cegas. Hoje é dia do deficiente visual. E nós vamos conversar com o oftalmologista Getúlio Cardoso, que é especialista em glaucoma e catarata. E vamos falar aí um pouquinho sobre os cuidados com a visão. Doutor Getúlio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade. E já conte aí pra gente, né, quais são os primeiros sinais de que tem algo errado com a visão. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Olha, um assunto muito importante, isso que a gente está conversando agora, porque muitas das deficiências visuais, elas podem ser prevenidas, né? E prevenidas como? Com acompanhamento de rotina, né? A gente sabe que muitas doenças que podem levar a uma diminuição e até a cegueira, elas podem ser evitadas ou podem ser tratadas e assim evitar que chegue a um nível, a uma consequência drástica como essa de uma pessoa perder a visão e ter uma limitação da sua capacidade laborativa, da sua qualidade de vida. Então, a principal dica que eu daria agora seria chamar a atenção para a necessidade das pessoas de fazer um acompanhamento de rotina. Mesmo que você ache que está enxergando bem, faça o seu acompanhamento de rotina com o seu oftalmologista uma vez ao ano. Por quê? Porque a gente sabe que tem muitas doenças que são traiçoeiras, a exemplo do glaucoma. Elas são traiçoeiras por quê? Porque mesmo a pessoa estando bem, enxergando bem, ela pode estar com glaucoma, e a doença evoluindo e ela sem perceber. O paciente não percebe a evolução do glaucoma até que ele chegue a um ponto muito avançado onde já tem limitação da visão. Pois é, você falou aí sobre isso, né? E às vezes são coisas que a gente nem ouviu falar, porque, por exemplo, eu tenho miopia e aí todos os anos é recomendado que eu faça, né, um exame para saber como tá a minha retina, se ela tá muito fina e tudo mais. E assim, são coisas que às vezes nem todo mundo sabe que tem que fazer e que são essenciais, né? Porque a retina é uma parte importantíssima do nosso olho para a nossa visão e tem que ser cuidado, né? Infelizmente, a informação ainda não chega para todo mundo, né, doutor Getúlio? Perfeito. Eu digo sempre aos pacientes, a gente tendo consciência, tendo a informação, a gente se cuida melhor porque a gente sabe os riscos que estão envolvidos, né? No caso que você falou, os pacientes principalmente os pacientes que são míopes, eles têm mais risco de ter descolamento de retina. E o descolamento de retina a gente sabe que é uma das causas de perda de visão. É uma cirurgia que tem que ser feita de urgência, é um tratamento de urgência, porque às vezes de uma semana para outra o quadro evolui tanto que não tem mais o que fazer. Então, a exemplo do descolamento de retina, a exemplo do glaucoma, né, a exemplo da diabetes, você vê, um paciente diabético ele tem mais de 20 vezes chance de perder a visão de uma pessoa que não tenha diabetes. Então, daí você vê a importância do acompanhamento, nesse caso do diabético, não só com o oftalmologista, mas também com o endocrinologista, que é um médico que vai tratar a diabetes, vai passar toda a medicação, vai passar toda a orientação alimentar, de exercícios, para que a pessoa controle os níveis de glicose e não chegue a esse ponto de perder a visão pela diabetes, uma coisa que é totalmente evitável. O grande problema é que as pessoas menosprezam os cuidados, né? Ou não fazem o acompanhamento com o endocrinologista, ou não usam a medicação da maneira que deveria usar, ou relaxam em relação à alimentação, e aí ao longo dos anos, vai sofrendo as consequências das complicações da diabetes no fundo do olho. Pois é, aqui em Caruaru, por exemplo, né, por meio do poder público, a gente tem alguns estudantes que recebem óculos, né, gratuitamente nas escolas públicas, e essas informações, né, esses detalhamentos sobre a saúde da visão, o quanto isso é importante, tem que começar desde cedo, né, doutor Getúlio, desde criança, para que essa conscientização lá no futuro não precise ser feita com tanta frequência, mas que as pessoas já saibam dessa necessidade, né? Sim, muito importante você falar isso, porque veja, especialmente na criança, há uma importância muito grande do uso do óculos, quando necessário, lógico. Por quê? Porque a criança não nasce com a visão totalmente desenvolvida. A criança nasce com a visão embaçada e o desenvolvimento da visão da criança se completa por volta dos 7, 8 anos de idade. Se nessa fase do nascimento, aos 8 anos de idade, a criança tiver algum problema, um desvio ocular, uma necessidade de uso de óculos, uma catarata, alguma coisa que não for detectada, e essa visão não desenvolver, passado esses 8 anos,
não há mais o que fazer. A sequela fica para o resto da vida, mesmo que se corrija aquele grau, mesmo que se opere aquela catarata, mesmo que se opere aquele estrabismo, a visão não volta após essa fase dos 8 anos iniciais. Pois é. Então, daí a importância da conscientização das mães em levar seus filhos, porque é interessante, muita gente comenta no consultório, eu não sinto nada, eu tenho uma visão boa, para que eu vou fazer exame de vista? Né? E é a maior bobagem isso, porque a gente sabe que tem muitos problemas que a pessoa não percebe até que a doença esteja muito avançada. Pois é, eu sou prova viva disso, porque a primeira vez que eu usei um óculos na minha vida eu tinha 5 anos de idade. Né? E desde então não tirei o óculos mais, né? A gente luta aí para um dia essa miopia estabilizar, eu consegui fazer uma cirurgia, mas já são aí 25 anos, né, usando óculos, e graças à atenção dos meus pais, que perceberam a dificuldade, que me levaram logo cedo para o oftalmologista e me incentivaram a fazer esse acompanhamento. Pois é, e hoje em dia a gente sabe que com essa difusão dos celulares, esses novos hábitos de vida, celulares, tablets, está havendo uma epidemia de miopia, né, nas crianças, né? Então, hoje a gente pega crianças jovens, pequenas, às vezes 4, 5 anos de idade, já com 4, 5 graus de miopia. A gente sabe que isso é gravíssimo, porque existe uma tendência muito grande de que com o crescimento do organismo, o crescimento do corpo que vai haver na adolescência, esses graus de miopia, eles aumentem muito. E a gente sabe que os altos graus de miopia podem levar a consequências a degenerações na retina que comprometem a visão. Né? Daí a importância da fiscalização dos pais, de não deixar a criança só no celular, né? De estimular as crianças brincarem no ambiente externo. Né? A gente sabe que o sol é um fator protetivo contra o surgimento dessa miopia. Né? Mas hoje as crianças estão todas dentro de casa, brincando na frente de um computador, na frente de um celular. Pois é. Então esse é o grande problema dessas gerações mais novas, né? Pois é. O que vocês observam hoje em dia, né, sobre a perda da visão? É mais comum acontecer com crianças ou os adultos ainda lideram esses casos, doutor Getúlio? Não, os adultos ainda lideram esses casos, né? Por uma série de condições que afetam mais comumente a população adulta, que é bem maior no caso, né? Seja por um trauma, seja por uma doença não tratada, né, seja por, às vezes, alguma doença do organismo, né, a gente sabe que existem doenças do organismo, por exemplo, patologias imunológicas, doenças reumáticas, como artrite reumatoide, lúpus. Muitas vezes o diagnóstico é feito no consultório do oftalmologista, porque a primeira queixa do paciente é no olho, é uma redução da visão. Né? Então, há muitas doenças que podem afetar as pessoas, principalmente os adultos. E aí a gente recomenda que, como eu falei no início, faça o seu acompanhamento, mesmo que você não tenha queixas, vá ao oftalmologista. É importante tirar da cabeça da população que ir ao oftalmologista é apenas para passar óculos. Né? O óculos é apenas um detalhe, é o mínimo da consulta. Nem todo mundo que vai no oftalmologista ele precisa de óculos ou ele precisa trocar o óculos obrigatoriamente todo ano, mas ele precisa fazer um exame para saber como está a saúde dos seus olhos, como está a pressão do seu olho, se ele tem alguma outra doença, se ele tem alguma degeneração que a gente possa tratar e prevenir, evitar uma consequência, uma redução da visão desse paciente. Pois é. E para a gente finalizar, se tem algum sinal de perda de visão, é correr para o oftalmologista, não tem outra saída, né? Vai no oftalmologista, nem que seja numa emergência, para saber, né, se isso pode ser recuperado ou se já é definitivo, né, doutor Getúlio? E isso, olha, tratar o quanto antes. Procura um oftalmologista o quanto antes. Por quê? Porque às vezes uma semana faz diferença. A gente sabe que existem causas reversíveis e irreversíveis. A catarata, por exemplo, é uma causa reversível. A pessoa pode chegar cega, que ela opera e volta a enxergar se ela não tiver nenhum outro problema na visão. Mas a grande maioria das outras são irreversíveis. E, infelizmente, às vezes, muitos pacientes comentam, não, doutor, faz uns 3 meses que eu estou sentindo isso, faz uns 6 meses que eu estou sentindo isso. Muitas vezes, nesses casos, não há mais o que fazer, ou vai ficar uma sequela, ou vai ficar uma redução, uma perda de visão, que não tem mais como recuperar. Pois é, a gente, quando eu comecei aqui na rádio, a gente tinha um programa Superação, e um dos meus entrevistados é o Cristiano, ele é massoterapeuta hoje, ele é cego. E ele ficou com essa deficiência depois de ele ter uma doença que não era na visão e que, como foi descoberta tardiamente, né, ocasionou essa perda da visão. E isso também vale ser lembrado, né, da gente cuidar do resto todo, porque está tudo interligado e às vezes uma coisa puxa a outra, né, doutor Getúlio? Totalmente, especialmente para o diabético. Né? E eu vou deixar até uma dica aqui, que é uma coisa bem simples, mas que as pessoas não se atentam.
Sempre compare a visão de um olho com a visão do outro. Se você usa óculos, fecha um olho, olha com o olho, depois fecha o outro e olha com o outro e vê como está a visão. E, vez por outra, faça isso. Por quê? Porque às vezes a gente está com uma redução na visão, mas como a gente está sempre com os dois olhos abertos, a gente não percebe, porque um dos olhos está enxergando bem e o outro olho está enxergando mal. Até que um dia a gente tampa o bom e percebe que o ruim está ruim. Então, vez por outra, compare como é que está a visão dos seus olhos. E, na dúvida, procure o seu oftalmologista. Perfeito, doutor Getúlio. Eu quero agradecer bastante essas orientações. Tenho certeza que foi uma conversa muito proveitosa para quem está nos acompanhando, né? Seja na experiência Rádio Cidade ou não. E agradecer sempre sua disponibilidade com a Rádio Cidade. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Um bom dia para todos. A gente conversou com o Getúlio Cardoso, que é oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata, nesse dia, né, do deficiente visual, falando sobre